O despertar da autoconsciência. Quando ainda não estamos preparados para andarmos sozinhos, precisamos de um apoio. Mas, quando nos sentimos mais confiantes, andamos sozinhos. Isso vale para todas as pessoas. O maior exemplo é o de Cristo. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, 52. Mesmo depois dele dar o seu exemplo de consciência superior, acima de todos nós, ele ainda era um filho de Deus. Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Mas quando ele se sentiu só naquele momento, é porque ele já era um Deus. Acima da existência humana, ultrapassando todas as dores, e concluindo a sua mensagem a toda a humanidade. A evolução é o exemplo em toda a natureza. Começamos a engatinhar para depois andarmos. Assim, também interagindo com o contexto relativo de existência, aprendemos conosco e com os outros. Então, sabiamente também concluímos que nunca existirá uma pessoa igual a outra. Nem nós mesmos ficamos estagnados, pois, quando buscamos a compreensão, nós evoluímos. Nós só podemos nos comparar sempre a nós mesmos e nunca com os outros. Toda a questão não é material, física, mas de pensamento, de consciência, de juízo. Portanto, todos somos incomparáveis, independente de cor, sexo, idade, condição, vestimenta, alimentação, instrução, comportamento. Então, por que perder o seu tempo de vida a se enganar a si mesmo com coisas inúteis e fúteis, como preconceitos? Se todos são evidentemente diferentes entre si, por que qualquer preconceito? Assim, percebemos que quem tem preconceitos não pensa, é estúpido, tem falta de inteligência. Bestas medíocres se importam com a vida alheia. Entretanto, contra essas bestas, outras pessoas não são omissas, elas lutam pela justiça da verdade. Elas buscam um mundo livre de injustiças para as futuras gerações. Porque bestas insanos idolatram preconceitos e recriminam pessoas contra a divina verdade. As estúpidas doutrinas foram inventadas para fazer isso, para bestamente discriminar pessoas. As doutrinas políticas, econômicas e religiosas são contra a verdadeira justiça de igualdade da natureza. E até as leis foram inventadas para impor limites. Mas quem ama de fato supera qualquer lei, pois amor já é respeito. Então, infelizmente, por falta de discernimento, muitos confundiram a sua paranormalidade com uma ilusão de religião. Não se religa a quem nunca se afasta de nós. Porque as premonições proféticas comprovam a existência de uma consciência transcendental que sempre ultrapassa os tempos. Logo, por justamente isso, comprovamos que nunca nos desligamos do nosso próprio ser superior, Pai. Toda a natureza demonstra a evolução das espécies. Até o Homo sapiens é um ser superior em relação aos animais e do instinto neandertal. Portanto, evidentemente também não existe reencarnação, pelo mesmo motivo.
Não se anda para trás na evolução de consciência. O ser discerne ou não, não existe meia verdade, nem meio amor. Não existe a possibilidade de se retornar espiritualmente para se pagar por alguma dívida passada. Precisamente porque a evolução não anda para trás. Quando as pessoas vão parar de se iludirem com questões medíocres? Tanto na justiça dos homens quanto na justiça da natureza, só quem tem condições de juízo evolui. Nesse Espírito Santo, quem não evolui de juízo fica preso na mesma condição por eras, até conseguir se elevar. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. O Espírito fica esperando até a mesma condição igualitária de todos os seres para surgir em um outro ciclo de era milenar. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6, 11. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12, 13. A questão é simples: o ser avança de juízo ou não para uma existência mais evoluída. Por isso, os raros profetas verdadeiros relatam o caso do adversário da justiça da verdade, no pretérito espiritual, como exemplo de um espírito atrasado que não conseguiu existir como ser humano, por justamente adorar preconceitos de bem e mal. Ele foi classificado de Satanás. Esse espírito está há milênios preso em preconceitos, sem evolução. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas 1:6. A doutrina adotada por Constantino e a inventada por Lutero são anticristo. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque, se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2:19. Cristo acabou com a velha lei, junto com os sacerdócios, templos, rituais e dízimo. Até Caifás rasgou as suas vestes, porque Cristo afirmou ser filho de Deus, eliminando a sua inútil função sacerdotal. A velha lei era mística, infantil, com rituais. Pessoas inteligentes pensam. Pessoas inteligentes e esclarecidas como Cristo não são idólatras de doutrinas, elas não fazem nenhum ritual. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3, 14. Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Deus não faz distinção de pessoas, mas os preconceituosos idólatras fazem. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. Pecado significa delito ou omissão. Ele é somente injustiça, sem misticismos. Preconceito contra pessoas é pecado e crime penal. É crime penal também curandeirismo, charlatanismo, estelionato, injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, associação criminosa, apologia de crime, essas coisas que as teorias religiosas comumente praticam.
E ideologias não são pessoas reais, elas nem existem de fato. As pessoas falam da liberdade de prática religiosa, mas essas coisas são vãs e não trazem benefício efetivo, e sim causam mais distúrbios psicológicos, até em seus filhos. Não existe o pouco religioso nem o muito fanático, eles são enganados. A religião que cobra dinheiro comete estelionato, o lucro qualifica o crime, a fé não pode ser comercializada. O importante é a compreensão e prática de amor real, sem exploração e sem nenhuma teoria. Esta vida é breve. O corpo morre junto com seus vícios, mas o espírito corrompido por soberba não evolui. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 1 Coríntios 15, 42. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Cristo é mergulhado, batizado, no fogo do Espírito da verdade, e não por causa de um ritual de banho em água. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4:2. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. Depois de tudo explicado, não há mais dúvida, os bestas preconceituosos queimam com a verdade no mundo inferior, do inferno, de juízo. No fechamento desta era de Cristo, 2/3 ou 0,666 de seres, entre bestas e demônios, ficam no inferno ardendo com a verdade. As imbecis doutrinas foram separadas em seus feixes para serem queimadas neste fim de era. Assim, os idólatras não compreendem as sagradas escrituras ou não as leem. Compreenderam por que os idólatras já sofrem de vergonha agora? Porque são burros teimosos. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 16, 11. Não precisará ser no futuro, isso já é no atual presente. Pois, somente em mundos inferiores infernais existe guerra, mentira, idolatria, desigualdade, fome, preconceito, miséria, doença, etc. Apocalipse significa revelação, sem misticismos. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4, 19. O Reino Unido de Consciência somos nós que o fazemos, é responsabilidade de cada um. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o Reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o Reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17, 20. Não adianta, bestas preconceituosos não se elevam de juízo. Contra fatos não existem argumentos. Tudo é prático, sem mistérios, sempre na lei de causa e efeito. Por essa lei, o demônio não teve mais condições de existir em carne. A evolução é sempre uma questão oculta. Quem ama não faz crime de omissão, ele alerta em nome da justiça da verdade a seu próximo. Fora do reino, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. Então, garanta já a sua evolução de juízo. Logo, seja puro como Cristo.
ame a ser superior, Deus, de juízo, e o próximo como a ti mesmo, sem doutrinas inúteis e sem preconceitos contra pessoas. Observação: o capitalismo causa devastação e desigualdade social, mas na realidade a natureza pertence a todos. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma passagem de agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Lucas 18, 25. E neste fim de era os ditadores e conservadores da plutocracia estão em evidência em todo o mundo. Mas podem ficar em paz, porque o lugar deles já está reservado no inferno. Isso já foi revelado para os despertos. Doutrinas nem existem de fato, elas são invenções arbitradas, elas são teorias, são mentiras. Pensem, acaso pode o ouro valer mais que o alimento necessário? O sentimento de posse é uma ilusão, até a saúde é transitória. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, 10. A vida real não é idealizada, ela é inefável, não tem limites.